mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, estou passando aqui, né, para falar um pouquinho com vocês e trazer mais uma experiência minha em uma das finais aqui na UNLP. Eu rendi agora dia 23 de junho, que foi a final de farmacologia básica, tá certo? Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Bom, eu já tinha decidido que eu queria sim ou sim render esse final antes do segundo quadrimestre, né, que seria em agosto. E aí eu disse, bom, eu vou montar uma estratégia, vou me organizar para render até junho, sim ou sim. Então, muitos de vocês me perguntam como eu me organizei. Em resumo, eu estudei a última semana de abril e a primeira semana de maio, dei uma parada aí e depois voltei para estudar as duas primeiras semanas de junho. Somando aí 4 semanas, que dá um total aí, somando as semanas, né, como se fosse um mês. Não estudei assim de forma livre direto, porque infelizmente eu tinha as outras matérias do quarto ano, ou seja, tinha aula, tinha prática no hospital, tinha plantão para ir. Então vocês já imaginam como foi. Tinha dia que, tipo assim, eu não conseguia estudar durante o dia, eu tinha que sim ou sim estudar durante a noite. Então eu chegava em casa, tomava um banho, jantava, começava a estudar umas 8 horas da noite até 2, 2h30 da manhã, para no outro dia de 6h30 da manhã estar de pé, porque eu ia ter aula na faculdade de 8 horas. Então foram 2 semanas assim, na semana de junho, né, principalmente, muito, muito, muito corrida para eu conseguir fechar todos os assuntos e repassar, certo? Como eu me preparei propriamente dito, vamos lá. Na verdade, eu me preparei com resumos, me preparei com testemunhos no Facebook, que eu acho isso de suma importância, tá certo? Vocês entrarem lá, já eu sempre indico aqui, entrem nos grupos do Facebook, ou seja, preparemos, nesse caso de farmácia, preparemos farmacologia, porque lá eles deixam o testemunho. Inclusive, eu deixei o meu lá. Então, além disso, eu também estudei por bolicha, ou seja, depois que eu li todos os assuntos, repassei, fechei alguns conceitos que estavam assim meio que falho na minha memória, na minha mente, eu peguei o bolicheiro, aqui ó, esse é o bolicheiro de farmácia, são 13 bolichas, e depois eu fui estudando em cima do bolicheiro e vendo como os professores perguntavam, sei lá, para mim bolicha 3. Caiu bolicha 3 e aí eu vi a bolicha, isso é isso, caiu isso, isso. E via no Preparemos como era que os professores tomavam. Então, eu estudei assim. E pra ficar algo bem assim, fiel mesmo a um sorteio, o que é que eu faço com toda a prova que é por bolicha? Vê só a minha tática. Eu pego um potinho assim, ó, e coloco um monte de papelzinho aqui com os números da bolicha. Ou seja, se são 20 bolichas a prova, eu coloco 20 papeizinhos aqui, ó, com o número. Cada papelzinho desse é um número, 1, 2, de 1 a 20. E aí, como a prova de farmácia são 13 bolichas, tem 13 papeizinhos aqui, aí eu faço assim, peço, sei lá, minha irmã, meu cunhado, ou eu mesmo aleatoriamente, puxo duas, porque no caso farmácia são duas, e aí vou ver, bolicha tal e tal, e aí vou repassar. Eu faço sempre isso e graças a Deus deu certo, até pra treinar, como se fosse um sorteio mesmo, eu gosto de ser assim bem fiel, porque vai que seja um sinal, vai que sai uma bolicha, que saiu aqui um exemplo e sai lá na hora. Então eu sempre faço isso. Ó, dica que não tá Porque certo. muita gente gosta de saber, Karina, Como você se preparou? Quais os materiais você utilizou para se preparar para essa final de farmacologia básica? eu utilizei 3 materiais, como eu já expliquei para vocês, e um desses foi esse aqui, que é o da Bibi, tá certo? É o resumo dela, o aponte dela de farmacologia básica, imagens, tem teoria, tem tudo aqui também. Importantíssimo esses gráficos, porque eles pedem lá, às vezes, se cair a bolicha aqui, sei lá, uma farmacodinâmica, farmacocinética, para você falar sobre, às vezes, o professor pede para você desenhar o gráfico. E além dos assuntos, né, convencional da cursada, tem os assuntos extras. A gente sabe que farmacologia tem assunto extra também, que é fora da cursada. São assuntos pequenos, mas que se cair na bolicha, o professor pode sim te perguntar, que inclusive caiu para mim, e o professor perguntou, foi asma, vou explicar tudo. Outro material que eu também utilizei, que me ajudou bastante, né? Porque eu sou a pessoa, gente, que eu pego o material aqui e ali, me ajudou bastante. Esse aqui, ó, 2 amigos me enviaram, ó, que eu vou deixar aqui também, é da Melissa Arnes, ou Arnes, aqui, ó. Tem todos os assuntos também, tá? Tanto da cursada como extra cursada. Por exemplo, antineoplásicos, artrites, asma, osteoporose, então, ó, esse aqui mesmo, meu Deus do céu. E os meus flashcards, porque durante a cursada eu assistia às aulas, fazia tudo bonitinho, porque era uma questão que eu tenho comigo, que é o meu método de estudo. Eu consigo muito pegar, assim, consigo fixar o assunto assim, eu assisto a aula, eu faço meu próprio resumo e depois eu repasso em cima do meu resumo. Estou... Meu Deus, é muito flashcard, né? Mas, ó, tá tudo aqui.
E aí eu tenho tudo, desde antiviral, primeiro e segundo quadrimestre, tá? Eu tenho tudo aqui. Bora falar da prova, né, propriamente dita. Eu rendi com o professor Sérgio, um ajudante, às 9 horas da manhã, na terça-feira, dia 23 de junho. São maravilhosos, meu Deus do céu, tava incrível, foi uma experiência linda, incrível, o professor é maravilhoso, super paciente. Eu tava meio eufórica, né, nervosa. Aí ele, respire fundo, calma, ficou ali conversando comigo, perguntou de onde eu era, do Brasil. Ele, e o jogo, hein, como é que tá? Tá assistindo a Copa? Ele sorteou as minhas bolichas, eu fui a primeira a ser chamada. E aí, quando ele sorteou, caiu a bolicha 5 e a bolicha 8. E eu escolhi a bolicha 5. E ele começou por anticonvulsionante. Ele perguntou o que era, a que nível atuava, os 4 mecanismos que iriam atuar no sistema nervoso central. Expliquei a diferença de benzodiazepina e barbitúricos, por que não se utiliza tanto mais os barbitúricos. Expliquei a benzodiazepina, a afinidade que tem por GABA-A, que é um canal iônico, que permite a entrada de cloruro, hiperpolariza a célula, enfim, dei toda aquela introdução do mecanismo de ação. E aí ele perguntou os exemplos de cada um. Aí eu falei que de benzodiazepina a gente tem o diazepam, clonazepam, barbitúrico a gente tem o fenobarbital. Ele perguntou efeitos adversos. E aí eu expliquei, né, que tem a bradicardia, depressão respiratória, anestésia, é um antidiurético. E modesta parte, eu achei que foi legal, foi bem. Ele não me corrigiu em nada, não ficou me parando para dizer, não, mas isso, não, mas tá errado, não. Ele ia me parando, perguntando algumas coisas, mas seguindo o fluxo e foi, ok. Depois daí ele passou para beta-lactâmicos. Aí eu expliquei o que era um beta-lactâmico, expliquei que era um antibiótico, onde atuava o antibiótico, que era a nível das bactérias, né? Expliquei a diferença de um bactericida para bacteriostático. Dei aquela introdução legal, né, de antibióticos. E aí, em seguida, eu comecei a explicar o que era o beta-lactâmico, onde atuava, que era na parede celular da bactéria. Logo em seguida, ele perguntou os tipos, ou seja, exemplos. Eu falei de penicilina, aminopenicilina e cefalosporina. Daí ele perguntou as gerações de cefalosporina. E isso era um tema que eu tinha repassado na noite anterior, gente. É muito Deus, tá? Muito Deus. E aí eu disse, tem 5 gerações, aí expliquei as 5 gerações, e aí ele perguntou as diferenças, expliquei a diferença de uma para outra. A primeira e a segunda geração, né, atua mais em gram positivo, não atravessa a barreira hematoencefálica, e aí a partir da terceira, sim, começa a atravessar a barreira hematoencefálica, começa a atuar nos grãos negativos. Então, e ele perguntou um exemplo da terceira geração, aí eu falei, tem a ceftriaxona. Ele perguntou em que caso, em que momento a gente utiliza a da quinta geração. Eu falei em meticilino resistente. Ele perguntou da quarta geração. Eu falei, né, que tem um amplo espectro, tudo. E aí ele perguntou qual era a diferença dessa quarta geração. Aí quando eu falei que era resistente à beta-lactamase, ele falou, então o que seria a beta-lactamase? Eu expliquei que era um mecanismo de resistência da bactéria, mas antes de explicar propriamente dito esse mecanismo, eu expliquei o que era a resistência bacteriana, falei dos mecanismos gerais da resistência bacteriana, e aí falei da beta-lactamasa. Massa, ok. Aí ele também não me parou em nada e passou para outro tema. Ele entrou em AINES. O que eram os AINES? Eu expliquei o que eram os AINES. Falei das funções dos AINES. Ele perguntou, então, o que seria um medicamento esteroideu? Aí na hora eu parei de ser esteroideu. Ele, sim. Aí eu disse, contém esteroide, tudo. Ele, sim. E exemplos, glucocorticoide. Aí depois eu falei das funções dos AINES. E aí eu expliquei como era o mecanismo de ação dos AINES. E aí quando eu expliquei, falei desde dos fosfolipídios de membrana, falei da fosfolipasa 2. Aí dessa fosfolipasa 2 eu falei que iria, no caso, né, que o glucocorticoide, no caso, atua na fosfolipasa 2, já os AINES não, atua na COX, né, que são as ciclooxigenasa. E aí ele disse, e o que é que promove? Eu falei, não tem a liberação de prostaglandina, prostacyclina, tromboxano, e entrei aí, já comecei a falar da função antiagregante. Ele pediu exemplo, eu falei da aspirina, aí perguntou como funcionava e por que a aspirina, ela produzia esse efeito antiagregante a nível da célula, da plaqueta. Aí eu expliquei que era uma célula nucleada, que não produzia mais proteína, justamente por não ter núcleo, e aí a gente foi para glucocorticoide, porque eu inventei de falar que os glucocorticoides atuavam juntos na fosfolipasa 2. E aí fica um conselho, se você não sabe muito sobre tal assunto, não se meta nele. Ele pensou que eu sabia falar bastante, porque eu já estava bem segura falando de AINES, e aí soltei essa informação, ele falou o quê? Então ela sabe falar. Aí ele perguntou, vamos falar de glucocorticoide? Eu disse, tá. Expliquei o que era,
Falei da derivação, expliquei desde o cortisol, da glândula suprarrenal, só que aí ele pediu, tá, e como é a cascada, como se desenvolve? Eu falei que tinha o receptor GR, MR, e ele pediu para desencadenar a cascada de GR, e eu esqueci um pouco na hora. Eu comecei, acho que eu tô nervosa, porque realmente é um tema que eu acho que eu não repassei muito bem, mas eu vou tentar. Eu sei que tem a formação de uma proteína, de uma transcrição gênica, né, que a gente vai induzir a transcrição gênica, a formação vai induzir a síntese de uma proteína que se chama lipocortina e ela vai atuar aqui, a nível do núcleo. Mas antes disso eu estou muito esquecida, eu peço desculpa, ele... tem um passozinho antes que é muito importante, tudinho, mas realmente eu travei no antes, sabe? O pós eu sabia que ia ativar uma transcrição gênica, mas ele queria que eu explicasse desde o momento que se acoplava. Só que aí eu já pulei logo para essa transcrição gênica, e ele queria o antes, né? Então falhei nisso aí também, mas não foi nada de, ai meu Deus, ele passou, ok. Aí eu expliquei a função do glucocorticoide, mas aí depois disso, de glucocorticoide, depois que eu expliquei o mecanismo de ação, né, de ambos, tanto o AINES como o glucocorticoide, ele pediu o efeito adverso. Eu expliquei os efeitos adversos em gastrointestinal, a nível sanguíneo, a nível também endócrino, falei de síndrome de Cushing. Okay. Depois disso, passamos para a asma. É um tema curto que eu gosto também, respiratório, na verdade, eu gosto bastante. Eu acho que desde de físio, eu gosto muito de respiratório. Expliquei o que era asma, expliquei como se dava o asma, a crise asmática, a asma crônica, tudo. E aí ele já viu tanto que eu estava cômoda, assim, que ele já pulou e disse assim, ok, vamos falar dos receptores beta-adrenérgicos, o que é que você sabe falar sobre? Eu expliquei que são receptores metabotrópicos, estão acoplados à proteína Rhe, que nesse caso a proteína RS. Expliquei a diferença, né, de RS, de RQ e RI. E aí ele disse, como é a cascada então de RS? Aí perguntou toda a cascada de RS, eu expliquei a cascada de RS para ele. Não, assim, expliquei bem bonitinho, ele não parou em nenhum momento, bem bioquimicamente, sabe? Porque inclusive dica, eles gostam disso. E aí depois eu expliquei a nível do salbutamol. Aí ele perguntou, ok, perfeito. E que exemplo você tem aqui para falar sobre? Eu disse, a gente tem um salbutamol. Aí ele, perfeito. O que é que esse salbutamol então provoca a nível dos alvéolos? Vai provocar broncodilatação. E daí ele disse, já que a gente falou de leucotrieno lá em glucocorticoide em AINES, o que é que você sabe falar de leucotrieno aqui? Qual é o medicamento que vai atuar a nível desses, inibindo então o leucotrieno, né? Eu disse, o montelukast. Aí ele, perfeito. Falei isso. E aí ele seguiu para o último tema, que eu já estava no vomitando. Eu disse, meu Deus, você vai pedir a bolicha todinha. Realmente foram quase todos os temas da bolicha. Ele seguiu para o último tema, que foi insulina. Até então eu gosto de insulina, eu gosto de falar sobre insulina, sei o mecanismo de ação, sei como desencadena a cascada, tudo, receptor. Só que ele foi bem pontual. Ele disse, me fale os tipos de insulina, me fale a via de administração de cada uma e o tempo que cada uma demora para atuar, fazer seu mecanismo de ação. Na hora que ele perguntou isso, eu travei, eu disse, meu Deus, são 5 tipos e eu só me lembrava de 3. Mas aí eu fiz, vou tentar aqui começar bem lá do iniciozinho, para ele ver que eu tô cômoda com o assunto, ele ver que eu sei. Então, eu expliquei o que era a insulina, era um hormônio secretado pelas células beta-pancreáticas, expliquei como se dava essa secreção, que era pós-prandial, a partir da alimentação. Expliquei para ele também o acoplamento, né, da insulina em qual receptor, que seria a tirosina com atividade enzimática intrínseca. Expliquei a cascada de tirosina e ele estava gostando super. E aí eu expliquei, depois da cascada, expliquei o que iria causar a nível dos tecidos, desde hepático, muscular. E aí ele olhou para mim e disse, perfeito, e quais são os tipos de insulina? Aí expliquei, né? Tem o aspartico, tem o regular, tem a de NPAT, e aí nos outros dois eu travei. Eu disse, professor, me desculpe, mas eu não consigo lembrar dos outros dois. Aí ele olhou assim e disse, tá, me fala o mecanismo de ação então dos 3 primeiros. Aí eu expliquei que tudo vai ter o mesmo mecanismo de ação, né? Tipo, induzir, no caso, ter a captação da glucose a partir dos GLUT2, tudo, só que a via da administração seria diferente. Só do regular, no caso, que é a tradicional que a gente chama, né? Que seria uma via de administração. Pode ser endovenosa, mas também subcutânea. E aí ele disse, você não lembra dos outros tipos, nem nada? Eu disse, professor, infelizmente não. E aí eu disse, professor, não lembrava. E aí ele disse, não, tá tudo bem, ok, você foi muito bem. Ele disse até assim, eu vou ter que baixar um pouquinho a tua nota, porque infelizmente você esqueceu coisas que, assim, são importantes, tudinho. Pra você tá bom 7? Aí eu disse, professor, tá ótimo. Ele foi um amor, gente, ele foi um amor. Ele e a ajudante, né, 2 anjos de verdade, super, assim, me acalmaram, me deixaram cômoda.
Quando eu esqueci uma coisinha, ele, não, mas essa via eu me lembrava. Então, foram super, super amorosos. Foi uma experiência muito legal que eu tive. Durou aproximadamente uns 30, 40 minutos e ele só me tomou essa boliche. Somente só. Não passou para outra, então talvez ele tenha tomado muitos temas dessa, porque ele só ficou nessa, sabe? Ele não foi para outra boliche, não. E pronto, e essa foi minha experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Espero muito de verdade que vocês aprovem também. Qualquer coisa, eu tô por aqui e também lá no meu Instagram. Beijo e até mais!